Agora nós vamos iniciar algumas orientações relativas à confecção de uma viabilidade de transformação de uma empresa. Transformação, naturalmente, é o ato de alteração da natureza jurídica de uma empresa. Então, nós vamos iniciar a viabilidade com um evento de alteração de natureza jurídica. Em qualquer transformação, com a mudança do tipo jurídico, a nova empresa vai ter que se atentar às regras de composição de nome empresarial do novo tipo jurídico. Portanto, naturalmente, com qualquer alteração de natureza jurídica, nós vamos alterar também o nome empresarial. É importante observar que é possível se fazer as demais alterações conjuntamente com a transformação. Feito isso, nós vamos avançar e identificar a empresa a ser transformada pelo CNPJ ou pelo NIR. Nós vamos escolher o NIR. Sendo a empresa correta, nós vamos avançar e selecionar as informações da viabilidade. Primeiro nós vamos dizer o enquadramento, observando que a transformação não faz mais o enquadramento ser perdido. Portanto, nós vamos continuar com uma microempresa, que é o caso desta empresa. Aqui nós vamos dizer o tipo jurídico destino. Atualmente essa empresa é um empresário individual e nós vamos transformá-la numa sociedade empresária limitada. Portanto, escolher o tipo jurídico destino e avançar. Como não escolhemos a alteração do objeto, ele foi importado do sistema de registro mercantil e continuará na nova empresa. As regras de composição a serem observadas nesse caso é o do tipo jurídico destino para o correto preenchimento. Portanto, basta preencher as opções de nome e continuar com o pedido de viabilidade. Observação importante é que sempre se repete que, caso a viabilidade se refira a um processo em andamento que esteja pendente, é necessário informar o número desse processo nesse campo, visto que a ausência de tal informação ocasionará em indeferimento da nova viabilidade, por colidir com o nome empresarial já reservado em viabilidade anterior. Como pode-se observar, a viabilidade sempre vai se referenciar ao tipo jurídico destino. Como se trata de uma sociedade empresária limitada, ela tem mais de um sócio. Portanto, nós vamos colocar todos os sócios, inclusive o empresário que está sendo transformado. Feito o correto preenchimento dos dados do nome empresarial e dos sócios na tela anterior, na nova tela nós vamos identificar as atividades empresariais. Como não marcamos eventos de alteração de atividade empresarial nem de objeto social no início da coleta de informações para essa viabilidade, as atividades são importadas do sistema de registro mercantil da empresa já cadastrada e continuarão na nova empresa transformada. Portanto, não devem ser alterados. Basta avançar com o preenchimento. O caso de transformação que não importe em alterações de endereço, objeto social, no caso a viabilidade não vai exigir, por não existirem tais alterações, que se preencha o questionário de regulação urbana, visto que pressupõe que a empresa já existente já tenha submetido as respostas para os questionamentos daquele formulário e não precisam ser repetidos. Portanto, basta confirmar os dados já informados e aceitar o termo de uso, concluindo o preenchimento da viabilidade. Novamente, o protocolo ao fim do processo servirá para acompanhamento e posterior informação no documento básico de entrada e integrador do processo de transformação. Agora vamos iniciar orientações relativas à feitura do documento básico de entrada de transformação de uma empresa. Nesse caso, a gente está transformando um empresário individual
em uma sociedade empresária limitada. Naturalmente, para a feitura do DBE, basta acessar o Rede Simples Nacional e acessar o serviço de alteração de pessoas jurídicas já existentes. Então nós vamos fazer uma nova alteração e alterar dados da pessoa jurídica. Preencher os dados da UF, município, natureza jurídica, destino. Sempre a natureza jurídica destino. Se trata de um evento de alteração que exige viabilidade, visto que estamos alterando natureza jurídica e nome empresarial. Vou informar a viabilidade já aprovada e enviada corretamente à Receita Federal e recuperar a minha informação. Vou confirmar que se trata de uma alteração do CNPJ destacado na viabilidade e continuar com o preenchimento. Como sempre, recebemos o número do recibo e o número identificador que devem ser gravados para posterior informação no integrador. Novamente, o preenchimento do nosso DBE será feito através da coluna da esquerda, nos links da coluna da esquerda, iniciando de eventos. Os eventos eles são importados lá da viabilidade. Além desses eventos, naturalmente eu estou alterando meu QSA, visto que estou incluindo novos sócios. Portanto, vou marcar a opção do quadro de sócios e administradores. Na sequência, vou informar a identificação da empresa, que me questionará se o ato constitutivo ou alterador já foi registrado no órgão de registro. Não é o caso, visto que estamos apresentando pela primeira vez para arquivamento a transformação dessa empresa. Portanto, vamos marcar não. Verificar se o nome empresarial foi importado corretamente da viabilidade e se trata do CNPJ correto a ser alterado. Na sequência, vamos informar o representante ou preposto dessa empresa. É importante destacar que, como se trata da alteração de uma empresa já existente, de um CNPJ já existente, e eu não estou alterando o responsável perante a Receita Federal, meu representante será aquele que anteriormente se encontrava cadastrado na base de dados da Receita Federal. Tendo sido preenchido o representante na FCPJ, vamos ao quadro de sócios e administradores. Para o seu preenchimento, eu sempre vou procurar esse botão para a inclusão de um novo sócio ou administrador. E a natureza do evento será a entrada de sócios administradores. Importante observar que na transformação para uma sociedade empresária, nós vamos pela primeira vez ter a figura do sócio, visto que o empresário individual é apenas uma pessoa física que exerce a atividade empresária. Portanto, trata-se de uma entrada de sócio administrador. Vou informar o nome, CPF, qualificação do meu sócio administrador, que pode ser qualquer um destes eventos, mas o mais comum é que seja um sócio administrador ou um sócio, e a participação do seu capital social. Igualmente importante observar que a soma do capital social de ambos os sócios tem que totalizar o capital social da empresa. Portanto, como não marcamos lá na viabilidade nem nos eventos da FCPJ a alteração de capital social, esse capital terá que ser a expressão do empresário individual transformado. Importante observar que após o preenchimento do nome, CPF, qualificação do sócio e sua participação no capital social, deverá ser informado o endereço do sócio, clicando nesse botão logo abaixo. Após o preenchimento, basta retornar para a lista de QSA. Constando todos os sócios e administradores corretamente no QSA, vamos verificar as pendências, identificar
que não existem pendências obrigatórias, mas apenas campos opcionais não preenchidos, e finalizar o preenchimento, transmitindo nosso documento básico de entrada. Naturalmente vamos receber o número do recibo e o número da identificação, que serão utilizados posteriormente para a feitura do integrador. Importante observar que o representante deverá ser qualificado, quer seja na condição de administrador ou de sócio administrador. Agora nós vamos dar orientações relativas ao preenchimento do integrador para o caso de transformação de empresas. No nosso exemplo, nós estamos fazendo uma transformação de um empresário individual em uma sociedade empresária limitada. Portanto, vamos acessar o portal de serviços da Junta Comercial, entrar no integrador e gerar um novo FCN. Como é sabido, as transformações de empresários para sociedades empresárias exigem a feitura de dois processos. Um, para promover a alteração e a transformação do empresário individual, e o outro, para se efetuar o registro do contrato social da sociedade empresária limitada. O mesmo ocorre nas transformações de empresários para empresas individuais de responsabilidade limitada. O contrário também é verdadeiro. Portanto, as sociedades empresárias e os empresários individuais de responsabilidade limitada, as EIRELIs, também devem arquivar sua transformação em dois atos. Um, aprovando a sua alteração contratual ou alteração do ato constitutivo, e o outro, inscrevendo o empresário individual por transformação. Portanto, nós vamos ter, nesses casos em que o empresário individual está envolvido na transformação, quer seja sendo constituído, quer seja passando a ser um outro tipo jurídico, sempre nesses casos existirá a necessidade de se fazer dois integradores. Portanto, é o que a gente vai fazer nesse momento, utilizando como exemplo, como dito anteriormente, a transformação de um empresário individual em uma sociedade empresária limitada. Portanto, vamos fazer o primeiro ato, que é a alteração e transformação do empresário individual. Portanto, no nosso integrador, nós vamos escolher a natureza jurídica origem do empresário e o ato 002 de alteração. Acompanhando o ato de alteração, nós vamos fazer a transformação deste empresário individual. Nesse momento, não é necessário se informar o DBE nem a viabilidade da matriz, visto que essas informações serão apresentadas no segundo processo. Portanto, vamos desmarcar esta opção e avançar no nosso preenchimento. Pode-se perceber que o sistema não barrou este processo pela falta de DBE ou viabilidade, já que essas documentações, essas informações eletrônicas, serão apresentadas no segundo processo. Aqui nós vamos informar todos os dados da empresa individual, do empresário individual, a ser transformado, começando pelo seu NIRI. É importante observar que nesse momento do preenchimento, nós vamos expressar os dados da empresa individual de forma idêntica àquilo que consta no sistema de registro mercantil, tanto que a maioria dos campos estarão pré-preenchidos, já estarão preenchidos e não poderão ser modificados, pois são expressão do cadastro dessa empresa aqui na Junta Comercial. Como é sabido, na transformação é possível efetuar a alteração de qualquer dado, portanto, será possível incluir outros eventos que não apenas o de transformação. Ocorre que essas alterações, esses eventos, devem ser incluídos no segundo processo, no processo da natureza jurídica destino, enquanto o processo da natureza jurídica origem, nosso empresário individual nesse caso, manterá todos os dados em conformidade com o cadastro da empresa, os dados anteriormente arquivados da empresa. Portanto, vamos apenas repetir tais dados aqui nesta parte do processo. Tendo sido preenchido a parte da aba da matriz,
nós vamos preencher agora os dados relativos ao empresário individual, titular da empresa individual. Novamente, não é possível efetuar nenhuma alteração nesta parte. Qualquer alteração deverá ser informada na parte do processo da natureza jurídica destino, e não na natureza jurídica origem. Após o preenchimento dos dados do empresário titular da empresa individual, nós vamos preencher os dados do contador responsável pela empresa. Esses dados são obrigatórios, portanto, não podem ser pulados, eles devem ser preenchidos. Após o seu preenchimento, basta avançar com o preenchimento do integrador. Após o preenchimento dos dados do contador e a conclusão do preenchimento do integrador, será gerado a capa do processo, requerimento capa, com os dados do pedido e requerimento de empresário de transformação. Basta verificar todos os dados, confirmar a sua correção e seguir para o próximo passo, que é o registro digital. Visto que tais documentos não precisam ser impressos, basta que se acesse o registro digital, que lá eles vão constar para assinatura digital. Como foi dito anteriormente, na transformação dos tipos jurídicos que envolvam empresário individual, quer seja na sua origem, quer seja no seu destino, ou seja, no caso de sociedades empresárias que estão indo para empresários individuais ou o contrário, é necessário que se faça o processo que se faça a transformação em 2 processos. Portanto, vai ser necessário que se gere 2 integradores. Agora nós vamos dar orientações como se gerar o segundo integrador. O integrador que se refira ao processo destino. Basta acessar o portal de serviços em integrador, gerar uma nova FCN e colocar as informações da pessoa jurídica destino. No caso, estamos transformando para uma sociedade empresária limitada, portanto, vamos colocar essa natureza jurídica. O ato é o contrato social, que é o documento jurídico apropriado para a constituição de sociedades empresárias, e incluir os eventos relativos a essa pessoa jurídica, a este ato, que se tratam propriamente da transformação e, no caso, igualmente, nesse caso apenas a transformação, já que decidimos não alterar nenhum dado além deste. Nesse documento, neste integrador, aqui vamos informar a viabilidade e o DBE. Portanto, vamos pegar a viabilidade que fizemos, viabilidade teste, para integrar nesse ato. Recibo, identificador, fazendo a integração. Após essa integração, basta avançar no preenchimento dos dados. Como pode-se ver, nesse campo nós devemos informar todos os dados relativos à nova sociedade empresária criada, começando-se pelo NIR da empresa anteriormente transformada. Na sequência do nosso preenchimento, é importante observar que, como não incluímos alterações de capital social, vamos manter o capital advindo do empresário individual. Só que agora esse capital deverá ser dividido em cotas. É importante lembrar que as cotas são indivisíveis, elas poderão ser colocadas da forma que melhor interessar a sociedade empresarial, desde que o valor não seja inferior a 1 centavo. Portanto, para facilitar, o mais comum é colocar que a cota seja de R$1. Portanto, nós vamos ter 15.000 cotas de R$1. A data de início das atividades é a mesma data constante para o empresário individual transformado. De modo geral, é a data da empresa transformada anteriormente. Preenchendo-se os dados anteriores da matriz conforme o cadastro, conforme os dados anteriores da empresa, visto que não alteramos nenhum dado que não seja a natureza jurídica e o nome empresarial, nós vamos passar para a aba dos sócios.
editando as informações constantes em seus respectivos dados. É importante observar que os dados do titular do sócio anterior vão constar parcialmente preenchidos. Ainda, as informações colocadas lá no documento básico de entrada são importadas aqui para essa aba, portanto, não devem ser modificadas para se evitar pendências. Após o correto preenchimento dos dados dos sócios, será solicitado os dados do contador da empresa. Esses dados são de preenchimento obrigatório. Após o preenchimento dos dados do contador e a conclusão do preenchimento do integrador, nós vamos receber os documentos, que são basicamente, nesse caso, o requerimento CAP, visto que não existe modelo pré-ordenado para os contratos advindos de transformação até o presente momento. Portanto, esse documento terá que ser confeccionado em seu próprio editor de texto para posterior assinatura digital. Algumas orientações finais e gerais relativas à transformação. A transformação feita entre sociedades empresárias ou entre sociedades empresárias e empresas individuais de responsabilidade limitada, as ERLIs, elas podem ser realizadas em apenas um ato, não havendo necessidade de se fazer 2 integradores e de se protocolar 2 processos digitais. Neste caso, a viabilidade será feita, o documento básico de entrada será feito e apenas o integrador de alteração e transformação será feito. Portanto, nós vamos incluir apenas o integrador com o ato 002 de alteração e o evento de transformação, além dos demais eventos de alterações pertinentes caso ocorram. Nesse caso, será protocolado apenas um processo de registro digital e o ato constitutivo da natureza jurídica destino será transcrito após a deliberação de transformação e alteração dos dados, as alterações extras dos dados da empresa. Portanto, o que ocorre é a transcrição do ato constitutivo e não a aprovação do ato constitutivo em processo apartado. Lembre-se que isso é uma faculdade. Há a possibilidade igualmente de se protocolar 2 processos, como orientado anteriormente, tomando como exemplo o caso do empresário individual que se transforma. Outra observação importante é que o pagamento dos serviços da junta comercial se dão por processos e por atos. Portanto, se eu decidir fazer a minha transformação em 2 atos, deverei emitir 2 guias de pagamento e efetuar 2 registros digitais, bem como 2 integradores. Se eu decidir fazer em apenas um processo, farei um único integrador, uma única guia de pagamento e um único registro digital.